Com críticas e muitas sugestões, as lideranças europeias têm que procurar um novo caminho. 44 presidentes de parlamentos estiveram reunidos numa cimeira na Assembleia da República para estudar uma solução para a tragédia da imigração clandestina no Mediterrâneo. A opção de utilizar a força para controlar as redes de clandestinos e traficantes já teve o primeiro incidente. São milhares e milhares de pessoas. Procuram uma vida melhor, procuram uma solução. A tragédia vem de trás e agora está bem presente na memória de cada um. Hoje estiveram reunidos em Lisboa 44 presidentes dos parlamentos para ajudarem a encontrar uma solução. Assunção Esteves começou desde logo com críticas à União Europeia. Não há vontade, nem solidariedade, nem mesmo consciência do interesse próprio, pois que a imigração é um elemento essencial ao equilíbrio sistémico da União Europeia. A imigração, na verdade, nunca foi tomada a sério, nem como princípio, nem como interesse. E, no entanto, as tragédias desenrolam-se aos nossos olhos em cada dia. Juntos para combater a tragédia no Mediterrâneo, Pedro Passos Coelho encerrou a cimeira. O primeiro-ministro quer que a União Europeia debata uma política de imigração mais aberta. Sabemos que enfrentamos hoje na União Europeia um contexto político e económico que ainda limita as nossas escolhas. Mas é importante termos igualmente presente a justiça moral inerente a uma política de imigração mais aberta e os benefícios económicos e sociais de médio prazo que dela podem resultar. A entrada de imigrantes tem sido historicamente um elemento de dinamismo e de promoção do crescimento económico. Passos Coelho considera que as tragédias que se têm repetido no Mediterrâneo merecem a mais séria reflexão, quer dos países de destino, quer dos países de origem e de trânsito. Este documento, assinado em Lisboa, é uma resposta política dos presidentes dos parlamentos de 44 países à tragédia a que se tem assistido no Mediterrâneo e à insuficiência da resposta europeia. Minha convidada Teresa Tito Moraes, presidente do Conselho Português para os Refugiados. Boa noite, Teresa, bem-vinda. Estas medidas que foram sugeridas pelos líderes dos parlamentos serão suficientes? Olá, boa noite. De facto, estas resoluções, estas medidas são bem-vindas, obviamente, e têm um caráter, enfim, não só de preocupação, mas também de entenderem os Estados-membros que é necessária uma resposta articulada para este grave problema humanitário. Mas isso, Teresa, não é novidade. Temos discutido várias vezes, sempre que há uma tragédia, defendemos uma resposta articulada, uma presença maior de meios, mas não resolvemos o problema na origem. É isso, e também não sei se realmente só o que é anunciado, depois posto em prática, se terá os resultados que se pretende. Porque, obviamente, que é importante os canais de migração mais abertos, uma política mais solidária e humana, mas desenha-se depois outras tendências que nos levam a acreditar que na prática as coisas podem não funcionar. E muito particularmente, quando os Estados dizem vamos estabelecer uma cota para acolher refugiados. Como é isso da cota? A cota depois vem com o argumento que vai ser de acordo com o PIB ou com a taxa de desemprego de cada país e que daí cada Estado poderá estabelecer uma cota para receber pessoas que estejam com necessidade de proteção internacional. Mas na prática como é? Então vão à Líbia, vão buscar 3.000, 4.000, o que acontece às outras pessoas, como é que isto se faz?
Eu penso que as legislações dos países europeus já estão desenhadas de modo a poderem ter mecanismos de proteção, de concessão de proteção humanitária, de proteção temporária, têm mecanismos também de processos mais acelerados. Portanto, as legislações já nos dão a possibilidade de analisar os pedidos de proteção internacional. E de olhar para este problema. Mas nós estamos também a falar de um grande negócio. Estamos a falar de redes clandestinas que ganham milhões, cobrando a esta gente miserável fortunas para eles poderem entrar naquela viagem que muitas vezes acaba em tragédia. Mas o combate às redes clandestinas, no meu entender, não passa só por terem uma autorização para ir destruir as embarcações que irão eventualmente transportar as pessoas para o mar Mediterrâneo. Porque essas pessoas, se não puderem embarcar, elas encontrarão outros meios para o fazerem. Portanto, este combate obviamente tem que haver uma política, enfim, internacional e sobretudo com os países onde estas redes operam, de as combater, mas não será pondo em causa a necessidade das vítimas, das pessoas que têm necessidade e que têm e que de uma maneira desesperada pretendem ter a proteção dos Estados europeus, de barrar-lhes esse caminho de uma maneira completamente aleatória. Eu parece-me que aqui os resultados que nós possamos esperar, enfim, e que serão talvez que darão uma resposta articulada a esta situação, serão quando não se verificarem mais mortes no Mediterrâneo, quando os países europeus tiverem uma política de proteção internacional que os refugiados não tenham que atravessar o Mediterrâneo para chegar a ela. No fundo, quando se conseguir resolver o problema na origem, e essa é a grande questão. É essa a questão fundamental. É na origem, mas é também numa política mais solidária. Porque eu penso que é perigoso quando alguns comentadores alertam para a grande invasão que aí vem de pessoas. Isto não é assim. 87% das pessoas que estão em risco e com necessidade de serem salvas ficam em países à volta dos conflitos. O Líbano, com 4 milhões de habitantes, recebe 2 milhões de refugiados da Síria. Portanto, esta invasão da Europa é um mito que tem que ser combatido porque ele cria nas populações reações xenófobas e reações de egoísmos que não são toleráveis, no meu entender. Teresa Tito Moraes, foi um prazer tê-la aqui no Jornal 2 a olhar para esta cimeira de líderes parlamentares que está a decorrer em Lisboa. Teresa Tito Moraes, Presidente do Conselho Português para os Refugiados.